Bali Season, episódio 2, My Love Affair Podcast. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do My Love Affair nesta Bali Season. Este é o episódio 2 de 3 episódios que dissemos que íamos aqui trazer. E neste episódio vamos falar daquilo que está toda a gente à espera. Tipo, mas afinal o que é que aconteceu no Tantra, especificamente, o que é que eles já tiveram a fazer? E mais do que o que tiveram a fazer, o importante para nós é quais é que foram as transformações, porque claro que nós não vamos aqui trazer uma reprodução de tudo o que é que lá vivemos e fizemos, não é? Porque há coisas que são também muito internas e há coisas que são do foro da formação em particular. Então nós gostamos sempre de trazer aquilo que foram transformações para nós, ou seja, mais do que trazer aqui uma aula sobre Tantra ou sobre um casal que se pode interessar por estas matérias ou pelo próximo nível da intimidade. Então o que queremos trazer é mesmo o que é que nos transformou depois de termos passado por esta jornada. Então vamos trazer aqui 3 lições essenciais que passamos enquanto casal, não é? Vamos dividir isto pelas nossas lições enquanto casal. Depois uma lição mais que foi mais minha, não é? Mais minha, Ana, enquanto mulher, e depois também as lições do Nuno enquanto homem neste processo. Para isso, e porque há tanta coisa para dizer, vocês nem imaginam, nós éramos para gravar ainda mais cedo hoje, nós estamos a gravar às 5 da tarde, e porque tivemos boa parte do dia a selecionar mesmo o que é que era o mais importante para vos trazer e que pudesse ser minimamente atingível, porque para quem não está nesta jornada do Tantra, às vezes pode parecer que estamos a falar numa linguagem diferente. Também para nós no início era assim, era quase, sentíamos que as coisas que ouvíamos faziam sentido, mas não conseguíamos articular nem trazer completamente o embodiment daquilo que estávamos a ouvir. Por isso é natural que também desse lado haja às vezes aí um sentimento semelhante, e então vamos mergulhar, não é? Vamos a isso. Vamos a isso. Então, a primeira pergunta, e vamos aqui basear-nos em perguntas que até amigos nos têm feito. Então a primeira pergunta, tenho aqui a cábula, de vez em quando vou olhando para não nos perdermos. A primeira pergunta que nos fizeram foi porque o Tantra? E é engraçado, porque o Tantra, e porque é que fomos a Bali. No último episódio falamos muito desse behind the scenes. E por acaso esta pergunta foi a primeira pergunta que nos fizeram quando nós entramos no curso, que é porque é que vocês estão aqui, o que é que vieram aqui buscar. E se para nós fomos numa perspectiva sempre de aprofundar a nossa conexão, o nosso relacionamento, ir sempre ao próximo nível enquanto casal, e eu também já tinha aqui falado, e hoje vou falar novamente das questões da menopausa que estavam muito presentes para mim, e que me estavam a obrigar obrigar, se calhar não é palavra, estavam-me a convidar a ter um novo olhar sobre mim enquanto mulher e sobre a minha sexualidade e o meu prazer e tudo mais. O Nuno também estava muito ligado já ao estudo de práticas daoístas, de conservação da energia vital, do breathwork também, e então havia aqui muito esta questão, ok, vamos aprofundar a nossa conexão, e para mim há esta questão, para o Nuno também andava a explorar também a tua sexualidade também, agora questões, sim. Agora um novo olhar também sobre a tua sexualidade. Então, essencialmente era isto, um novo olhar para a sexualidade, e no fundo saímos de lá com muito mais que isto, não é? Saímos de lá incomparavelmente mais.
Sim, não tem nada a ver o que a expectativa que levávamos, e aqui falo de mim que levava, jamais pensei que seria uma jornada tão transformadora. sim, E aqui claramente para mim o que me levava lá e essa questão que nos colocaram a todos logo no início da primeira sessão de grupo é o que é que vos traz cá, e claramente para mim foi estabelecer o construir, o continuar a construir a conexão com a Ana, continuarmos a nossa construção enquanto casal e também ir buscar mais ferramentas para o nosso programa de casais, ou seja, termos também ferramentas e desenvolvermos e aprofundarmos as ferramentas em nós para que possamos depois também passar aos casais que acompanhamos. Então, e hoje, curiosamente, quando estávamos aqui de volta da estrutura, e foi importante nomeá-lo, também fui muito pela Ana, e foi importante para mim ter essa realização, porque isto, como foi uma jornada, conforme partilhámos no primeiro episódio, tão desafiante para mim, eu acho que hoje esta realização de facto muito também foi pela Ana, também foi muito importante para mim. Mal eu sabia o quão, indo também por mim, obviamente, mas pela Ana, mal eu sabia o que em termos pessoais para mim isto impactaria e a nós enquanto casal. É bonito agora com calma perceber isso, e hoje senti-me assim, eu não sei explicar porquê, mas senti essa realização foi importante para mim. Foi quase uma pacificação, quase, é como se houvesse, e já lá irei, é como se houvesse alguma resistência em mim, mas mais tarde depois voltarei a esta questão da resistência dos limites, porque foi uma das grandes aprendizagens para mim em Bali, no Tantra. ok. Obrigada por teres ido por mim, por ti, por mim, por nós. Eu acho que é sempre assim, não é? É isto que é no casal. Então, eu estava a dizer que se por um lado nós fomos nesta expectativa de uma maior conexão no casal e também para aprofundar este novo olhar sobre a sexualidade que tem sido um tema muito presente em nós, não é? Estamos nos 50, não é? O Nuno tem 55, eu fiz 54 em Bali. Então há todo um novo olhar que estamos a ser convidados a trazer, não é? Já falamos muito sobre isso até na temporada anterior, no último episódio da temporada anterior, no episódio sobre a intimidade, e curiosamente mal nós sabíamos o que é que iríamos trazer. Então, mais do que qualquer expectativa, foi o que trouxemos de lá foi o real embodiment do que é o poder de um casal que está em simbiose, ou seja, quando o casal está integrado e está simbiótico energeticamente, emocionalmente, a energia que se gera e a união que se gera e a ligação não só um com o outro, mas com o todo que se gera, é uma coisa inexplicável. Então esta seria a nossa resposta mais direta a porque é o Tantra, porque é que fomos lá à procura. Então foi isto, e vivemos viver esta integração do feminino, do masculino sagrados, e ao mesmo tempo uma das coisas que nos também foi bom, que foi ao mesmo tempo de ter esta sacralidade, não é, do feminino e do masculino, sem deixar de haver ligação à matéria, não é? Sem colocar de lado o prazer do corpo,
e sem deixar de lado também esta questão dos limites, os boundaries, explorar temas emocionais, muitos temas emocionais ligados com a vergonha, aspectos relacionados, porque a vergonha aqui aparece muito ligada à sexualidade, porque é uma coisa que desde miúdos somos levados a esconder ou que está associada ao pudor, não é? A reprimir. A reprimir, a estar no escuro, a estar fora. E então trazer isto tudo para dentro, em união com a parte sagrada, não é? Porque no fundo o que é o corpo? O corpo é matéria do sagrado, não é? O espírito, o sagrado é o que anima o nosso corpo. Mas o corpo vive nesta terra, não é? Veste esta roupa, delicia-se com um mergulho no mar. Então, como é delicia-se com o toque de outra pessoa. Então, esta integração, não é? Primeiro, união de duas forças, não é? E depois união destas duas partes que na escola hoje, que de resto é a linhagem de onde vimos também, que no fundo é falado, é designado como o nosso lado Buda, que é o nosso lado espiritual, meditativo, conectado, introspectivo, que recebe a mensagem de dentro para fora, e o nosso lado Zorba, que é o nosso lado social, que recebe a mensagem também de fora para dentro. Eu estou a olhar agora para mim na imagem e eu hoje quis vestir este kimono que para mim é um código da minha querida Inês Roque Duval, e este código é algo fora de mim, mas que em contacto com o meu corpo traduz sensações que me levam a estados internos. Então também é possível ter este crescimento mais estimulado de fora para dentro. Outra pessoa que eu nunca me canso de falar deste projeto, que é o projeto da Carla Caldeira, da Beleza Consciente, que é um projeto em que ela também fala. Ou seja, nós trabalhamos o nosso interior através do yoga, práticas energéticas, espirituais, o que seja, o nosso interior para que o nosso exterior brilhe, e também é possível, através do nosso exterior, através da forma como cuidamos de nós, como nos embelezamos, também chegar a um estado interior distinto, não é? E mais elevado. Então, isto é aquilo que nós realmente nos chama na escola do Osho, que é termos sempre esta relação Zorba e Buda, e as duas coisas estarem sempre integradas. Temos a espiritualidade, mas também termos a humanidade, a matéria. E as duas complementam-se, as duas entrelaçam-se. E no fundo, entrelaçar é mesmo o significado da palavra Tantra. Tantra é mesmo o entrelaçar de filosofias, de textos antigos, com práticas, e que no fundo trazem algo que é difícil falar, algo Sim, que é difícil falar, não é? Já agora, para complementar, e como isto, quando falamos em Tantra, associa-se logo isto ao sexo. Efetivamente, na filosofia Tantra, qual é o objetivo da filosofia Tantra? É o desenvolvimento integral do ser humano, nos seus diversos aspectos. E o sexo é só um deles. Porque os textos falam da parte cultural, da parte da saúde, da alimentação e do sexo também. Ou seja, nós somos seres multidimensionais e o sexo é uma dimensão importante, claro que sim, mas o Tantra traz tudo isto. E eu diria que também para mim sabia que era muito mais do que sexo, mas não sabia que era esta prática tão integral. E isso para mim foi essa descoberta que é para mim a grande novidade, não é? Sim. E pronto, segunda pergunta. Nós hoje o episódio estamos a sentir-nos super estranhos, estamos habituados a vir para aqui quase de conversa de café
e hoje, não, temos que seguir ali um alinhamento, mas olha, vamos deixar fluir. Vamos deixar. Vamos deixar fluir, pronto, qualquer das Faz formas. sentido o haver uma alinhamento estrutura, também mas é importante. assim. Lá Sim. está, É o Zorba e o Buda. é unir o masculino, não é? Que é termos uma estrutura para depois não chegarmos ao fim do episódio, não falamos daquilo, aquilo Sim. também era importante. E ao mesmo tempo, dentro de cada pontinho, também podermos fluir no feminino. Então, a outra pergunta que tínhamos aqui, que nos foram fazendo é: o que é que nos trouxe esta experiência enquanto casal? Pronto, e é aqui então que nós trazemos as lições e tivemos assim a percorrer várias e decidimos aqui trazer 3. Então, a primeira grande lição, que esta não é preciso que falar. A primeira grande lição para nós é que juntos é mais fácil, a 2, em casal, é mais fácil. Nós vimos de percursos quase paralelos em termos de desenvolvimento pessoal e que depois nos encontramos, e naturalmente que todas as práticas que eu fui fazendo ao longo do tempo ligadas ao meu autoconhecimento, ao meu desenvolvimento pessoal, claro que contribuíram para, se calhar, este aprofundar que ambos tivemos nesta experiência. E obviamente também o Nuno, todas as práticas energéticas que ele tem feito de forma individual, também contribuiu para estar aqui. Mas o que descobrimos é que quando estamos a fazer práticas em conjunto, e reparem, não é só práticas em conjunto, porque nós já fazíamos meditação ativa em conjunto, nós fazemos muitas práticas, fazemos breathwork em conjunto, fazemos Qigong em conjunto, fazemos várias coisas em conjunto, mas aqui o fazer em conjunto é fazer em simbiose, melhor do que em conjunto, não é? Estarmos os dois no mesmo espaço a fazer a mesma coisa, não é isto. É estarmos os dois em simbiose, ligados na coisa que estamos a fazer, que é uma coisa totalmente diferente. Então aqui percebemos que há todo um condicionamento em que nos mostra que não é seguro. Por exemplo, quando eu estou muito mal e estou-me a sentir muito em baixo, é muito comum nos casais, não é? Chegar ao pé do Nuno e mesmo entre nós, não é? Às vezes partilho, outras vezes digo: olha, isto eu estou a sentir mesmo que preciso de espaço para mim, ou preciso de chorar, ou preciso de ir ali fazer uma dynamic meditation e gritar e expurgar. E tudo isso, e respeitamos, e às vezes é o Nuno, olha, vou ali, tenho que fazer uma respiração mais intensa, ou também tenho que gritar, ou o que quer que seja, ou chorar, mas acabamos por olhar para isso como um momento individual em que cada um está num espaço de vulnerabilidade que o outro respeita e permite que individualmente o outro se restabeleça. E aqui o que fomos descobrir foi que podemos fazer isto em conjunto, gente. E isto assim é a coisa mais mind-blowing. É completamente. É virar as coisas ao contrário, não é? Porque de repente eu tenho partilhado com a Ana, quer dizer, de repente eu estou a ouvir a formadora a dizer: vocês, discussões juntos, sei quê, juntos, tudo juntos. Tipo, a minha cabeça, como é que é essa? Explica-me lá essa. Só que depois, ao entrar nas dinâmicas, ao entrar nas práticas, é quase uau! Sim, e é mesmo aquele portal. Mas é que é mesmo. Estamos a fazer tudo juntos e de repente já estamos. É quase. O estado interno aí entre o segundo e o terceiro dia é: eu preciso de tempo para mim, eu não consigo estar mais ao pé dele. Fogo, é incrível. É quase chegar à hora do almoço e ao mesmo tempo querer estar a conversar com outras pessoas sobre outros assuntos, mas ao mesmo tempo perceber que temos que estar um com o outro, não é? Podemos estar com outras pessoas, mas com outras pessoas juntos. E então é mesmo chegar àquele portal de eu já nem posso porque estamos ali, não é? O Tantra também é este trabalho muito emocional de todas as sombras e todos os a programação que cada um de nós carrega. É claro que vai mexer com muita coisa atrás,
E chega a um ponto que a intensidade é tão grande, tão grande, porque estamos em trigger atrás de trigger um com o outro. Porquê? Porque estamos cada vez mais vulneráveis e ainda estamos na vulnerabilidade, já estamos a receber outro trigger, mas temos que continuar juntos e outro trigger e juntos e outro trigger e juntos e vulnerável e trigger e juntos e vulnerável e trigger. E até que chega a um ponto que é aquilo que eu digo, que é mesmo o salto quântico. Entramos na centrifugadora e estamos ali... E depois é mesmo... Ok, vamos passar o portal. E quando se passa para o outro lado, uau, como é que nós não sabíamos disto? Como é que as pessoas não sabem disto? Como é que... Eu já tinha a noção, bem, de resto nós tínhamos a noção e a experiência no nosso trabalho que o casal passar junto por determinados processos é muito rico, ao contrário do que se faz, que normalmente o trabalho é sempre um trabalho individual. E nós já tínhamos esta noção e esta experiência que de facto é algo muito relevante, que um dos elementos do casal, mas este exemplo que eu estou a dar refere-se a um dos elementos do casal está a ser trabalhado e o outro está a suportar e a presenciar frente a um terapeuta. Aqui não. Aqui estão os dois a trabalhar ao mesmo tempo, praticamente em simultâneo, não em simultâneo, é à vez, mas estão os dois a trabalhar temas ao mesmo tempo, ou seja, essa é que é a cena nova. Sim. Como é que esta cena se vai encaixar? E de facto é incrível. E de facto é impressionante, claro, que isto são passos que se dão um dia, outro, e vamos percebendo ao longo da formação que é assim que acontece, e é quase, eu até respirei, não é? Até inspirei agora, que epá, isto é um mundo novo. Isto é um mundo novo que se abre. Eu lembro-me de dada altura ela dizer, a formadora principal dizer que automaticamente as pessoas relacionam-se porque sentem que é um relembrar. É diferente de nós estarmos num sítio a aprender técnicas X, Y, Z, em que temos que decorar os passos da técnica e o método da técnica e para depois aplicar, mas é mesmo, chega a um ponto que é mesmo este relembrar. Parece que quando as coisas são explicadas no início, parece que se estranha, mas depois quando passamos pela prática é mesmo um relembrar, é mesmo uma coisa inexplicável, só mesmo passando. E naturalmente que isto impactou muito a nós, enquanto pessoas, enquanto casal, e é inevitável que isto vá estar refletido no nosso programa. E há uma frase que nós escrevemos quando estávamos também a processar todas estas lições, esta vou mesmo ler, porque sinto que é mesmo o que resume aquilo que estamos aqui a dizer, que é, dada altura nós escrevemos: juntos é mesmo mais fácil. É o nosso condicionamento que nos leva a acreditar que juntos é mais difícil e que nos temos de proteger ou defender quando estamos vulneráveis. E é por isto que as pessoas, e nós, não é? Sim. Não somos nenhum supra-sumos, não é? Nós tivemos que fazer um percurso muito grande, não é? Claro que antes de irmos para Bali isto já era, não é? Nós já estávamos neste percurso, não é? De juntos, de nos suportarmos, mas é um bocado isto que o Nuno estava a dizer à vez, não é? Agora os dois ao mesmo tempo em processo é mesmo muito intenso, mas depois quando vira para o outro lado é também muito intenso do lado luz, ou seja, é muito intenso do lado sombra, muita turbulência, mas depois também é muito intenso do lado luz. É porque é muito libertador e a conexão que se gera a seguir é muito intensa também. Então é mesmo esse, como estás a dizer, esse portal é entrar num espaço completamente novo, desconhecido, não é? Conhecido agora, mas desconhecido até hoje, e tão bem
que nos sentimos, Sim, sim, não sim, é? sim, Tão sim, bem que nos sim. sentimos nesse lugar. E estava eu a dizer que Será que vamos discutir mais alguma vez? Vamos. Agora estava a fazer esta pergunta, claro que vamos. Mas eu agora estava-me a questionar, será que vamos discutir mais alguma vez? Pronto, é curioso. Eu já sabia a resposta, mas só o facto de me questionar também é curioso. Parece que é uma coisa que é estranha, não é? É. Sim. Era aquilo que eu estava a dizer no início, há aquela coisa de eu não aguento. Eu lembro-me, nós antes de termos o nosso grande turnaround, que também nos colocou nesta jornada e também que de resto nos trouxe aqui ao podcast e a fazer o programa o My Love Affair e tudo mais. De resto, dizia eu, antes de nós termos passado também esse portal, também foi um portal muito intenso, nós também nos dizíamos, porque é que isto tem que ser tão difícil? Eu lembro do Nuno, tinha uma frase que é, não há paz, não há paz. Quando é que vai haver paz? Não há paz. É tipo, estamos um dia em paz, depois no outro dia já acontecem outras coisas. E eu lembro que dizia a mim própria, será que alguma vez isto vai resultar? Duas pessoas que estão, pronto, que vão ativar naturalmente o trigger uma na outra, e nós, por mais que soubéssemos, não é, cognitivamente, que as teorias, que o outro espelho, aquilo que nós precisamos decorar e tudo, é tudo muito bonito, mas depois estar lá dentro e passar por tudo isso é muito desafiante e chega a um ponto que é tipo, eu não aguento mais, eu não sei se alguma vez vou conseguir, é mesmo muito difícil, então tem que haver mesmo um laço muito forte para conseguir nos agarrar e nos levar pela mão em todo esse processo, porque humanamente, com o conjunto, com o manual de instruções muito parco que todos trazemos acerca de relações, que é um manual de instruções muito vem de modelar a relação dos nossos pais ou de outros adultos mais próximos, não é suficiente. Claro É não. muito parco, então gera-se esta dúvida, oh meu Deus, junte-se, é tão mais difícil. Quando ele está fora, eu lembro quando estávamos assim em momentos mais turbulentos e o Nuno ia para Barcelona, quando ele estava a fazer o mestrado de constelações familiares, e o Nuno ia para Barcelona, assim 3 dias, e eu lembro, ai, que paz, Que bom. que paz. E dizias-me. Epá, E dizia, adeusinho, até a próxima. porque é isso, porque na nossa relação, mal ou bem, íamos comunicando. Claro, pelo menos eu ia comunicando. Sim, tu mais do que eu, mas eu também ia dizendo, olha, também me apetece ficar sozinho, mas isso é normal. E é normal, e só fazendo aqui também um parênteses, que é também percebermos o porquê das pessoas saírem das relações e não quererem voltar a relações e cada vez mais as pessoas têm medo de ir para as relações, precisamente por isso. E as estatísticas dizem isso, de forma clara e inequívoca, não é? E aqui estamos do outro lado. O medo de ir aqui é, não, a mensagem é, nem imaginam o quão bom é. Nem imaginam o quão bom é. Nem imaginam como crescemos juntos, como podemos crescer juntos, tendo acesso, claro, a determinado tipo de ferramentas, disponibilizando-nos, cada um de nós, a trabalhar em si, a trabalhar com o outro, a fazermos uma equipa, e é mesmo muito bom. É mesmo muito bom. Então esta é a primeira lição, juntos é mais fácil. Eu sei que desse lado devem estar a dizer, isso é muito giro de dizer, mas como? Vocês se calhar vão-me ouvir muitas vezes falar do Gabor, que é uma das pessoas que também mais influencia o meu trabalho, e o Gabor diz, sempre que nós dizemos, mas como? A resposta dele é sempre outra pergunta, é o que é que te impede? Ok? Então quando nós deixamos, porque como nós vamos ao Google e temos como, muita coisa, mas o como está dentro de nós, na realidade.
Agora, a pergunta boa para ser feita é o que é que te impede? O que é que te impede de procurares maior entendimento, procurares técnicas, procurares seja o que for, de resto o que nós fizemos. Se já tens aqui 2 pessoas, e de resto nós somos pessoas super simples, como vocês sabem, quem nos segue sabe que nós somos pessoas super simples, do trato, do dia-a-dia, não somos diferentes de ninguém, não é? Diferentes de ninguém no sentido mais ou menos, somos todos iguais. E se vocês têm aqui 2 pessoas que passaram por isto e dizem, e estamos do lado de cá e dizemos é possível, criem só o benefício da dúvida que é possível e relacionem-se com a pergunta de ok, se é possível, o que é que me está a impedir de ir também procurar este próximo nível? E é uma pergunta que já vai trabalhar muita coisa dentro de cada um e dentro do casal, não é? Nós tínhamos na cábula o 1 mais 1. Quando estávamos a falar disto, sim. Eu lembrei-me do setor corporativo. E mesmo no coaching usava-se muito, né, que como é que era a soma aritmética, como é que era maior qualquer coisa que era maior que a soma das partes, não é? Ou seja, aqui 1 mais 1 não é igual a 2. Aqui 1 mais 1 é maior que 2. O mais 1 é o todo. O mais 1 é maior que 2. Há um, há o outro e há o nós, e esta construção cria algo maior. E portanto é deixar também esta palavra a quem nos ouve e porque nós passamos por isto, porque nós passamos pelas dificuldades, por questionar até, e mesmo onde estarmos juntos, por questionar até se valeria a pena investir, digamos, numa nova relação. E aliás, como já contámos, como já partilhamos convosco, nós começámos a aproximar-nos num momento em que estávamos de todo a pensar em entrar em relações. Isto tipo, relações não é para nós, e hoje estamos aqui num podcast. Não funciona, andávamos, eu diria não, foi mesmo assim. Eu andava a fazer também o meu trajeto, porque percebi que há aqui qualquer coisa que eu tenho que ir perceber, porque só apontava para fora, a culpa era sempre de fora. E então, efetivamente, temos sido resilientes, temos buscado, temos procurado, temos corrido o mundo em prol da nossa relação, e isso é que nos trouxe até aqui. Na verdade, o que nos trouxe até aqui é aquilo que sentimos, é que há uma base aqui muito, muito forte, há algo que nos une que é mesmo muito intenso e muito forte, e isso também foi tema de conversa no sábado, entre nós, não foi? Foi porque estamos aqui a cozinhar uma coisa para vocês. O Nuno já se está a esticar muito, eu já estava aqui, cala-te, que isso ainda é surpresa. Nós dissemos que sábado foi o nosso aniversário, não é? Quando saiu o último episódio, e eu já disse nos stories que vamos festejar de 15 de novembro a 15 de dezembro. Então vamos trazer aqui umas surpresas para vocês. E este parênteses parece-me importante, ou seja, é possível, há esperança e é maravilhoso. Ai, que lindo. Estão aqui. Que lindo. Está aqui um casal que não... há esperança e é maravilhoso. Sem dúvida, sem dúvida. E não é fácil, mas a dada altura começamos a perceber que afinal até fácil é. Até fácil é, então é muito... Sim, é mais fácil juntos. Sentir isso. Pronto, sim, é mais fácil juntos. Então, segunda lição. A voz. É bonito, porque fomos viver esta segunda lição e estou mesmo a tomar consciência disto agora, nem sequer falamos disto antes, que é até chegarmos a lançar o podcast, não é? O podcast saiu em junho deste ano, iniciou em junho deste ano, e até chegar a esta jornada, estarmos aqui os dois sentados a falar, tivemos que ser confrontados com muitas coisas nossas, não é?
Quem já passou por isto, quem passa por este processo de se sentar para fazer um podcast, quando não é, há pessoas que é muito natural, mas aquelas pessoas que o fazem, mas que não é assim tão natural, mas que fazem por um sentido de missão, que foi o que aconteceu connosco, não é? Chegou a um ponto que nós não podemos guardar isto só para nós, e há casais que se calhar nunca vão chegar ao My Love Affair, ao programa mesmo, e que também precisam e merecem mais, merecem ter alguma coisa, e então vamos para o podcast e vamos também partilhar a nossa história, vamos partilhar aquilo que vamos vivendo. E como agora na segunda lição, o que fala é o desbloqueio do chakra da garganta. E como para nós este desbloqueio já vinha acontecendo desde junho, não é? Quando decidimos, aliás, até antes, não é? Em fevereiro, quando abraçamos o colocar o programa no mundo, e também expressar, não é? Porque uma coisa é estarem as coisas só dentro de nós, todas as transformações que nós fomos vivendo estarem dentro de nós e estarem embodied. Outra coisa é depois trazê-las através da expressão, não é? Escrevê-las para poder transmitir, para criar módulos para um programa, para fazer um percurso, onde é que nós estávamos, onde é que nós chegávamos e onde é que nós chegamos agora, e como é que foi possível chegar até aqui, não é? Como é que expressamos isto? Uma coisa é sentir dentro, e para mim, e acho que para ti também, não é? Foi dos processos mais desafiantes, não é? Como é que nós transformamos a nossa jornada em módulos de um programa, em módulos de um programa que vamos trazer, e como é que além disto, não é? Depois, ou seja, dissemos sim a essa primeira expressão, não é? Que é uma expressão escrita, ainda de nós com o papel. Depois sim à expressão de estar com outras pessoas a fazê-lo, e depois ainda dissemos sim em junho à expressão de levar a mais pessoas com o podcast, e agora em Bali foi o desbloquear, e eu dizia ao Nuno há pouco, antes de começarmos, que mais do que o desbloquear eu sinto que foi o religar. Foi o religar o chakra da garganta com os outros chakras, porque expressar, dar voz é uma parte, não é? Eu posso estar bloqueada, e não estou a dizer que é uma pequena parte, é uma parte muito importante. Aquelas pessoas que estão habituadas a meter para dentro, que são mestres a guardar, a não falarem sobre as coisas, mas vai ficando... Mas vai ficando lá dentro. Eu também já o fiz, não é? Como é óbvio, todos nós fazemos. Também tiveste a tua fase. Sim, e agora procuramos estar em consciência. Sim. Não é que se calhar inconscientemente não vai haver momentos em que o vamos fazer, mas estamos em consciência e a observar-nos nesses momentos. Então dizia eu que então para a pessoa que tem tudo dentro, de repente só o falar, independentemente da forma, independentemente que saia torto, que saia a gritar, que saia como sair, que saia como vítima, que saia como isto ou aquilo, não interessa. Então há só um sair, não é? E esse sair já é o desbloquear. Mas o que vivemos lá foi mais do que só o desbloquear, a expressão, foi o religar o chakra da garganta com os outros chakras. O que é que eu quero dizer com isto? É eu expressar aquilo que a um nível mais de sobrevivência eu preciso, e às vezes coisas tão simples como, eu lembro-me quando estava a trabalhar nas empresas, de estar numa reunião interminável e de estar aflita para ir à casa de banho. Aliás, eu até falo disto numa entrevista até no podcast da Rita Penteado. Estar aflita para ir à casa de banho e eu não expressar, não é? É uma necessidade básica, fundamental, não é? Eu estou aflita e estou ali a segurar, porque naquele momento pode ser levada a mal eu interromper a reunião para dizer uma necessidade fisiológica. Então, comunicar uma necessidade fisiológica, que é uma necessidade ao nível do primeiro chakra, que se estiver ligado ao chakra da garganta, à expressão, eu vou automaticamente comunicar. Nem me vai passar pela cabeça de que isto possa
Não há ses aqui, não é? É direto, é uma necessidade fisiológica. Isto dando só um exemplo, podia dar N exemplos, mas para não me alongar muito. Depois, ao nível do segundo chakra, não é? Das emoções, do desejo, da criatividade, do prazer, eu expressar o que é que eu desejo, o que é que eu gosto. Ainda não outro dia contava ao Nuno que lembro-me de ir para Angola num projeto e ir com um colega e ele ir a expressar sempre o quanto ele gostava. Um beijinho, Lúcio Blanc, para aí, se estiveres aí a ouvir-me. Que ele expressava o quanto gostava de um copo de leite frio. E por ele expressar, no avião de regresso, ele estava a dormir e passou a hospedeira de bordo e eu pedi um copo de leite frio, que era quando ele acordasse para ele ter o copo de leite frio. E lembro-me dele ficar super contente do copo de leite frio e de me perguntar a mim e o que é que eu gostava. E eu estava completamente desconectada do que é que eu gostava e o que é que eu desejava, o que é que eu queria. E depois, ou seja, isto seria a ligação ao segundo chakra. O que é que eu queria? O que é que eu queria criar? Qual era a liberdade que eu queria trazer para mim? Um pouco isto. Depois, o terceiro chakra, o poder pessoal, não é? Expressar os meus limites. Quase, não falas assim para mim. Ou melhor, eu não fico aqui a ouvir isto. Não, esta coisa, não. Este é o meu limite, daqui não passa. E quantas vezes eu fui calando esta voz? E há bocado eu estava a dizer, ao nível do chakra sexual e até em ligação com o poder pessoal, quantas vezes nós, mulheres, e eu sei que é verdade, porque todas as mulheres que eu falo, não há uma única que me diga que não tenha passado por isto, em que por vezes estamos em relação íntima com o nosso parceiro, íntima sexual com o nosso parceiro, e há coisas que não estão a ser prazerosas e aquilo que mais queremos é dizer para, ou não faças assim, faz de outra maneira, e calamos, não damos expressão. Isso não quer dizer que não tenhamos voz, que era uma coisa que para mim era um puzzle, que era pessoas que eu via que têm muita voz, mas que calavam, por exemplo, na relação sexual, ou que calavam na sua dinâmica no trabalho com os colegas, ou com os chefes, ou com os diretores, o que seja. Então, não é só desbloquear e falar, mas é falar, é religar, é falar o que eu estou a sentir, porque senão é só o falar pelo falar, é falar o que eu estou a sentir. E depois religar com o chakra do coração, que é o que é que eu amo, religar com o amor. Agora temos aqui o Brahma a ladrar. Religar com lá está, esta parte do amor. E eu no último episódio, eu falei aqui que trazia da formação que fiz antes, não é, que só das mulheres, as práticas que estávamos a fazer, e em todas as práticas eu sentia que a Kundalini vinha, ou seja, esta energia que passava pelos chakras, ascendia, mas ficava bloqueada no chakra da garganta, e eu não percebia porquê, porque eu dizia, logo agora que eu tenho voz, eu até tenho um podcast, eu até expresso, eu até ponho coisas no mundo, mas o que é que está a acontecer? E depois, quando foi para a formação dos casais, realmente eu percebi que o bloqueio até estava mais abaixo, estava precisamente no chakra cardíaco, no chakra do coração. E foi quando eu me conectei, que contamos no último episódio, não é? Com aquele momento em que eu me conecto, o Nuno está a passar por tudo isto, mas está aqui, não é? Então eu conectei-me com o tanto de compaixão por mim, que efetivamente estava a ter que me adaptar, sim, e segurar-me e dar-me essa compaixão e esse amor, que é ok eu estar zangada por as coisas cá não estarem a correr como eu desejaria no meu chakra do desejo, não é? Eu desejaria assim, mas está a correr de outra forma. Então o que é que harmoniza? É o coração vai harmonizar, vai dizer, é ok, estás zangada, não há nada de errado com estar zangada, e vê também
o outro vê também, porque o outro sou eu, não é? No fundo, vê que o Nuno está aqui, vê que está a fazer, vê que está contigo, vê que veio, não é? Ver tudo isso. Então, no dia em que eu desbloqueei essa compaixão por mim, pelo Nuno, pelo todo, que nos estava a envolver, no dia seguinte houve essa religação numa das práticas, houve a religação e foi um momento, esse sim não há palavras, nunca, eu acho que, não sei, nunca digas nunca, não é? Mas acho difícil, o Nuno assistiu, porque lá está, sempre juntos, e foi um momento muito divino, foi um momento em que eu senti mesmo a ligação simultânea a todos os chakras e em que eu senti que o que é isto do chakra da garganta e do desbloquear e religar o chakra da garganta. Não é só acerca de eu se expressar a minha voz, mas é também eu saber lidar com as vozes dos meus, o que estão a passar internamente comigo e dar-lhes expressão, mas também é acerca de eu saber lidar com a voz dos outros, porque a voz do outro vai-me trazer sensações, não é? Então, o chakra da garganta tem a boca, mas também tem os ouvidos, tem o escutar-me a mim, escutar o outro, escutar o todo. E aqui eu senti mesmo esta simbiose, não é? A minha voz, as vozes que me rodeiam, a voz do todo, a voz do universo, dos pássaros, do vento, do mar, a voz das pessoas. E nesta simbiose eu tive ali uma libertação enorme. E depois o Nuno presenciou esse processo, não é? E ficou muito, não é? Tocado com tudo aquilo. É difícil até encontrar uma palavra para descrever, e não encontrarei uma palavra. Se calhar a mais aproximada é mesmo o divino, não é? Algo transcendente acontece e que tu não sabes, presencias, sentes, mas há coisas que não podemos transcrever coisas que vivemos para palavras, não é possível, porque são momentos tão, lá está, a única palavra é o divino, então é de surpresa, porque também nunca tinha presenciado algo, então foi muito especial e também me sinto grato por ter podido acompanhar-te nesse processo. Foi realmente altamente transformador e muito bonito de presenciar. Sim, e que começou de um trigger, não é? Então, por isso é que nós dizemos sempre, o trigger é o caminho, as discussões acontecem para nós, são ferramentas de crescimento, e o trigger é o caminho. O trigger, o julgamento é o caminho, porque é aquilo que está sempre a acontecer. Portanto, o caminho, quando nós ouvimos o caminho está sempre a ser mostrado, é verdade, porque o trigger está sempre a acontecer, os entendimentos estão sempre a acontecer, então o caminho está sempre a ser mostrado. Agora é preciso ter as chaves para lidar com isso, não é? As técnicas para lidar com isso. Mas dizia eu, porque estamos aqui a falar de lições de casal, não é? Esta segunda lição é o desbloqueio da voz, a voz que de resto é um tema muito querido também para o Nuno, e eu lembro-me que depois o Nuno ia sentindo, ou seja, como lá não teve um processo energeticamente tão intenso, porque foi um processo energeticamente muito intenso, tendias a achar que para ti esse desbloqueio não aconteceu da mesma forma. E por acaso, quando estávamos aqui também a procurar elencar, ou seja, trazer palavras para as lições, porque às vezes também não é fácil trazer palavras, é que também tiveste assim um aha moment, não é? Que para ti foi chegando por etapas, não é? Foi chegando. É um assunto, como falavas há pouco, é um assunto que me é muito, muito caro, digamos, porque é algo que eu tenho vindo a trabalhar, em que eu tenho vindo a trabalhar ao longo dos últimos anos,
E em Bali na formação nós estamos diariamente, ou seja, eu não estou conscientemente ou seja, eu não estou consciente de que estou a trabalhar em específico aquele ponto, certo? Porque eu estou a fazer um exercício, não é? Porque é uma dinâmica que não está a falar da voz, está a falar de outras coisas, e eu, dia após dia, estou a trabalhar a minha expressão, a minha voz. E como tudo isto é cumulativo, eu vou dando passos. Cada dia que passa eu vou dando passos e eu vou crescendo sem me dar conta. Claro que muito também com a ajuda da Ana, é um facto, e todo o percurso na formação foi assim, e depois houve uma continuidade já aqui em Portugal. E essa continuidade, que de resto se estendeu até ontem, para já, eu não sei como é que vai ser os próximos dias, mas lá está, estou no processo e cada dia eu sinto que estou a trabalhar isto. E estou a trabalhar isto a um nível profundo, e que tem sido realmente uma experiência também muito libertadora, não é? Sim. Entender, mais do que entender, é quando eu expresso, quando eu posso falar, sentir em mim cada vez mais que expresso sem medo, expresso. Ou mesmo que haja medo. Somos uma equipa e mesmo que haja medo é para expressar, é para falar. E isso é um grande virar de página para mim. Como é que, se calhar vocês estão a pensar, ok, mas como é que isso se expressa na prática, no vosso dia-a-dia? É mesmo isso, é não deixar nada por dizer um ao outro e fora de nós também, não é? Não deixar nada por dizer fora de nós. Eu agora estou-me a lembrar que no último dia, quando estávamos no aeroporto, aconteceu lá um evento desagradável. Muito desagradável. Muito desagradável, e eu o meu sentimento interno foi de uma enorme injustiça, e aquilo acumulou ali uma energia tão forte dentro de mim, que aí houve vários momentos em que eu soube que eu estava diferente, mas aí eu tive mesmo a certeza que eu fiz uma coisa que eu jamais faria. Eu senti aquela energia toda a acumular dentro de mim, quase como se fosse um asco, uma raiva, não é? Quando nós nos sentimos injustiçados, a emoção é a raiva, não é? Queremos rebentar com tudo, porque ao mesmo tempo estamos a ser injustiçados, então há uma impotência, uma raiva, porque não podemos fazer nada e estamos naquilo. E houve um momento que eu só disse a mim própria: Ana, tu não levas isto. E eu dei um grito, só, Mas... Que grito? Um grito enorme em pleno aeroporto. O Nuno só pensou: agora vão-nos prender. Estamos na Indonésia. Esta malta não brinca em serviço. A polícia indonésia não brinca. Ele começou logo a olhar à volta. Tipo, está tudo bem. Mas foi mesmo. E a partir daí eu fiquei bem. Ou seja, aquela raiva, aquele sentimento de injustiça não veio comigo. Ele entrou e saiu. Então ficou logo ali. Então, aquilo que procuramos sempre no nosso dia-a-dia agora fazer é isto: há alguma coisa expressa. É um treino. Exato. E é isso que estamos a fazer. É verdade. Este episódio vai ser longo, já estou a ver aqui nós a escorregarmos no tempo. Então, terceira lição. É a última, de resto. Só vamos trazer 3. Terceira lição... Queres falar tu sobre esta? O honrar o feminino sagrado e o masculino sagrado. Bom, nós somos convidados. Bom, primeiro partilhar convosco. Há quem saiba disto, outros podem não saber. Todos nós temos um lado feminino e um lado masculino. E nós somos convidados a viver
e a conviver com esse lado de cada um de nós e com o lado e com o do outro. E é curioso porque eu já levava para Bali, na minha ida para Bali, eu já tinha em mim, por força de todos estes processos que temos vivido e mesmo com os nossos clientes, para mim já estava, há uns meses esta parte, posso dizer sim, há uns meses esta parte, já estava instalada esta noção da divindade do feminino. E aqui numa forma muito... A noção não, o embodiment mesmo. Sim. A noção em mim, a integração em mim, não da minha parte feminina, mas olhar para a mulher com outros olhos que eu não olharia antes, não é? E portanto eu já levava em mim esta integração. Ali em Bali foi uma continuação deste caminho e até vou partilhar uma situação que se passou nas partilhas dos homens. Agora entro, até faço a ponta agora com as partilhas dos homens e quão importante é os homens juntarem-se para falarem. Quão importante é sozinhos, ou seja, homens a falarem com homens sobre as suas questões, os seus problemas. E então um colega faz uma partilha acerca do feminino, foi na primeira partilha que houve, ou seja, na primeira concentração só de homens, que a mim me impactou, não que eu não tivesse já passado por onde ele estava, mas desde o lugar onde eu estou hoje, eu fiquei quase impressionado com a partilha, porque era muito a mulher como objeto, pronto, ponto final, e ele teve a coragem de o fazer ali. Honra lhe seja feita, porque está a expressar, é assim que eu penso, é assim que eu vejo, é assim que eu sinto, e tudo isto é bem-vindo. Ou seja, ainda que dentro de mim, é verdade, não é? Mas eu também não sou eu que estou a coordenar o grupo. Quem está a coordenar o grupo está habituado a isto e assim, as partilhas que são todas bem-vindas e venham elas, seja de que forma for. E o que é incrível é que com as dinâmicas que estávamos a fazer dia após dia, esse mesmo colega, numa partilha incrível, de uma profundidade inacreditável, faz um shift no dia anterior, e partilha a todos nós que vê a partir daquele dia, olhava para as mulheres de uma forma diferente, que nunca tinha olhado, que nunca tinha percebido. Ele não entendia, ou seja, era uma novidade. E isso é de uma beleza incrível, ou seja, o poder transformador destes processos. E então para mim foi assim, uau, incrível. E voltando à questão das partilhas dos homens, para mim impactaram muito, porque eu sempre participei em grupos de partilha, mas maioritariamente haveria alguns homens, mas é que são sempre as mulheres é que estão mais à frente no sentido... Grupos mistos. Nos grupos mistos, e as mulheres chegam-se mais à frente e inscrevem-se mais e estão mais. Os homens não tanto, mas claramente que se nota também as coisas a evoluírem positivamente. E pronto, e a importância que é eu ouvir, nós éramos 16 ou 17 ou 18, e ouvir, mesmo em termos, e principalmente porque os temas eram muito focados na parte, aí sim, muitas vezes, não era sempre, focado mais na parte sexual, mais na parte das experiências que íamos tendo, e é um crescimento maravilhoso estar a ouvir homens com partilhas super vulneráveis sobre as suas condições, sobre o que passaram, sobre o que passaram em relações anteriores, sobre o que passaram na sua infância, sobre os seus problemas atuais. Bem, é o quão nos aproxima, o quão nós aprendemos a ouvir os outros, o quão nós sentimos que não estamos sozinhos dos nossos próprios problemas. Então é quase também para os homens que nos ouvem, que eu sei que são bastante já, ficar, até me estou a arrepiar,
ficar este desafio para juntem-se, ou juntemo-nos, mais que juntem-se, juntemo-nos, partilhemos. É tão bom quando ouvimos alguém a dizer uma coisa que eu penso, eu jamais partilharia isso, e depois a partir daquele momento eu já vou partilhar tudo, já não há estes limites, não é? Não é? Já não há estes limites, e os limites, agora falando na palavra limites, também me levaria a mais partilhas, mas se calhar agora falavas tu sobre esta questão do ou podes... Sim, porque se está a estender, mas eu também considero que isto também é muito importante. Parar em duas partes. Também eu considero... Este episódio sim, vai ter duas partes. Se calhar vai. E assim estamos mais tranquilos com isso. Porque eu acho que esta partilha é muito importante e foi das maiores lições que eu aprendi. Se calhar este é o fim da parte 1. Se calhar é.